Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um dos fatos mais marcantes da história política do país foi o processo constituinte que resultou na promulgação da Constituição de 1988. Cansada do regime militar, a nação clamou por uma nova carta que promovesse a democracia com eleições diretas. A aproximação com o dia 5 de outubro nos remete a uma reflexão sobre a importância desta data. Os 20 anos da Constituição Federal, retrospectiva, efetividade e perspectivas, foi o tema do 9º Congresso Estadual do Ministério Público, que ocorreu em Gramado. Para abordar o tema, convidamos o presidente da Associação do Ministério Público Gaúcho, Procurador de Justiça, Miguel Bandeira Pereira. Doutor Miguel, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. A Constituição Cidadã, como assim dizia Ulisses Guimarães, ela inaugurou uma nova era de direitos e garantias fundamentais? Exatamente, Marco. Ela, em primeiro lugar, os cumprimentos e o agradecimento pelo retorno a esse programa. Realmente, a Constituição de 88 significou um marco, uma ruptura com um passado que se fundava constitucionalmente na Constituição de 67, mas sobretudo numa emenda constitucional de 69, né, e que reuniu na carta definida como cidadã pelo saudoso presidente Ulisses Guimarães, né, uma nova cara, né, para o país e para a democracia do país. Não que, abruptamente, a carta tenha significado uma entrada na democracia de pronto. Até porque nós sabemos, democracia se conquista dia a dia, passo a passo, individualmente e através de instituições, inclusive através da nossa instituição, do Ministério Público, que, por natureza, é uma instituição democrática. Doutor Miguel, qual a reflexão que o senhor faz sobre a democracia que nós estamos construindo no país? Bom, democracia, Marco, nós construímos como cidadãos dia a dia e através das instituições, entre as quais a nossa, do Ministério Público, né, que é uma representação da garantia desses direitos sociais e individuais indisponíveis até por definição própria do artigo 127 dessa Carta Constitucional. A nossa instituição é uma instituição permanente, responsável pela defesa do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, ao mesmo tempo em que a Carta de 88 estabeleceu precisamente direitos individuais e direitos sociais e fundou a vida nacional em cima dessa estrutura, conferiu ao Ministério Público, né, a defesa desses interesses e do próprio regime democrático. Digamos assim, a melhor comemoração desses 20 anos que nós vivemos seria a concretização dessas normas da Carta Maior? Bom, a concretização dessas normas também está vindo com o tempo, né? Claro que nós não podemos fechar os olhos a uma realidade que nos cerca, mas dia a dia, repito, Marco, a sociedade brasileira, através das suas instituições e da garantia dos seus direitos, ou pelo menos da busca da implementação desses direitos, direitos básicos até, via Ministério Público e via outras instituições, isso vem se consolidando, se construindo dia a dia. Claro que há muito ainda a fazer no plano da saúde, no plano da segurança, né, no plano da miséria, né, porque conviver, né, com esses problemas também não afeta individualmente aqueles que sofrem, mas afeta a toda a coletividade, porque o que a Constituição buscou também foi a solidariedade entre os brasileiros. Qual sua percepção, tanto das lutas sociais quanto dos movimentos sociais? Bom, as lutas sociais e os movimentos sociais pertencem, integram, fazem parte
da democracia e da vida democrática. Por óbvio que a garantia desses direitos individuais e a garantia dos direitos sociais significou uma busca constante por afirmações, né, em benefício, né, de determinados segmentos da sociedade, né, no todo considerados. Então, isso é o que nós assistimos, né, todos os dias, é o que nós acompanhamos todos os dias, sobretudo através da imprensa escrita, falada e através da televisão. Dá para o senhor salientar as garantias e prerrogativas conquistadas pelo Ministério Público na Constituição de 88? Bom, é um tema fácil e que nos orgulha, a nós, promotores, procuradores de justiça, essa matéria. Porque o Ministério Público, Marco, tu bem sabes, ele foi sendo construído ao longo do tempo. E antes mesmo da Carta de 1988, através da Lei Complementar 40, que é de 81, já se começou a esboçar, fruto do trabalho dos nossos colegas promotores e procuradores daquela época, né, uma afeição de Ministério Público. A Constituição de 1988 escreveu, definiu, desenhou o Ministério Público, tal como nossos antepassados o projetaram, com as garantias da inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos e com a garantia da vitaliciedade, garantias que não são dos promotores, não são dos procuradores, mas são garantias voltadas à proteção do indivíduo e da própria sociedade. Isso tudo nós podemos resumir, Marco, na expressão independência. O que nós precisamos, assim como nós precisamos, a sociedade precisa de um juiz independente, precisa, evidentemente, de um promotor independente, porque a atividade do Ministério Público, muitas e muitas vezes, ela não se dirige apenas na defesa do cidadão e da sociedade, contra particulares, e sim contra o próprio Estado. Tanto que há inúmeras demandas, todos os dias noticiadas, em que o Ministério Público, em nome de interesses coletivos ou interesses difusos, dirige demandas contra o próprio Estado, contra o próprio poder público, cobrando a implementação de determinados direitos. Então, falar sobre esse tema, nós poderíamos, evidentemente, passar o dia só sobre independência e porquê das três garantias, porquê do tratamento que o legislador constituinte deu ao Ministério Público, e isso nós temos até uma explicação que foi bem examinada nesse último congresso, que tu referiste no início, que foi buscar atribuições, não foi buscar direitos, foi buscar, para nós, promotores e procuradores de justiça, foi buscar atribuições para bem atender a sociedade. E para o exercício dessa defesa e desse atendimento da sociedade, evidentemente que o Ministério Público, o promotor tem que ter independência e a instituição do Ministério Público tem que ter autonomia. Isso é uma matéria muito discutida nos últimos dias e a explicação ela é simples. Por que da autonomia do Ministério Público? O Ministério Público não é poder e não quer ser poder. O que o Ministério Público quer é ter independência administrativa e financeira que o permita agir no cumprimento da sua missão constitucional. Para tanto, não é possível, né, ficar na dependência de quem quer que seja. O senhor entende que a sociedade tem hoje pleno conhecimento do papel do Ministério Público? Não. Tanto que o nosso trabalho associativo também se dirige, né, para o cidadão comum. Porque o Ministério Público, o promotor de justiça, até determinado momento histórico, Marco, ele foi conhecido como aquele que atua no júri em defesa da sociedade ou que atua no processo alheio em que ele não é parte. E isso mudou com o passar dos anos. O Ministério Público passou a ter legitimidade para a propositura de determinadas ações. O senhor acha que mudou
muita coisa nessa trajetória de 20 anos na atuação do Ministério Público? Não só nesses 20 anos, como no período que antecedeu a Carta Constitucional, como eu disse no início. Mudou. Sobretudo porque o texto constitucional, o Constituinte, em razão de um trabalho, de uma conscientização dos nossos parlamentares, colocou expressamente a instituição do Ministério Público em separado, com autonomias, dotada de aos seus agentes, aos seus promotores e procuradores, conferindo garantias que permitem um perfeito atuar. Mas eu complemento, Marco, aquilo que tu no início referias, sobre se o promotor e atividade do Ministério Público é ou não conhecido. Nós sabemos que a Constituição chancelou uma realidade na área do meio ambiente, na área da infância e da juventude, na área do consumidor, na área do idoso, na área dos deficientes físicos, dos deficientes em geral, dos hipossuficientes, né, como nós conhecemos, e na defesa do patrimônio público. Inclusive, Marco, nós entendemos que os currículos universitários deveriam prestigiar mais, sobretudo no que se refere às faculdades de Direito, ao Ministério Público, à nossa instituição, às suas atribuições e o que ela representa dentro do sistema jurídico nacional. Nós entendemos, né, que muitas entidades acadêmicas ainda tratam o direito, quer o direito material como o direito processual, daquela forma tradicional que desde os primórdios vem sendo colocado nos próprios bancos das próprias universidades. Certo. Na abertura do 9º Congresso Estadual do Ministério Público em Gramado, o senhor destacou a autonomia do Ministério Público e principalmente o novo perfil institucional. Exatamente, inclusive em homenagem e na apresentação do nosso palestrante, que foi o colega Antônio Araldo Dalpozo, que à época do processo constituinte, Marco, era o presidente da nossa Associação Nacional, a CONAMP, né? E acompanhou, juntamente com inúmeros colegas de todo o país, todo o processo constituinte e todo o título que trata da organização dos poderes e da seção que trata especificamente da nossa instituição. Sim, a palestra dele, a manifestação dele foi em cima das dificuldades que o Ministério Público teve para a aprovação do texto do Ministério Público, é isso? O colega Araldo foi uma testemunha, eu diria a maior testemunha do processo constituinte no que se refere ao Ministério Público. Porque na nossa instituição nacional, na nossa associação nacional, desembocam, né, as angústias, os anseios e a atividade de todos os colegas. E nesse período, todos os colegas, todos os promotores, procuradores do país se uniram em torno daquilo que eu referia no início. Buscar atribuições, buscar trabalho para bem atender a nossa sociedade tão carente, naquela época, como hoje também ainda, evidentemente, se encontra. No evento também estava Ibsen Pinheiro, que para o Ministério Público é uma figura muito importante. Afinal, ele encaminhou várias propostas, defendeu várias propostas do Ministério Público. Exatamente. A tua colocação anterior se referia ao início do nosso evento. Sim. E como nessa oportunidade nós procuramos refletir o Ministério Público, contar a história de toda essa trajetória, nada melhor do que o colega Araldo para iniciar. E nada melhor do que o colega Ibsen, o colega Vieira da Cunha e o colega Cláudio Barros Silva para ultimar esse evento. O colega Ibsen, né, isso nós repetimos e por um dever de justiça, muito deve, não apenas o Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas o Ministério Público do país. O colega Ibsen, durante o processo constituinte, foi fundamental para o encaminhamento, né, dessas postulações
de atribuições que nós referimos, né, nessa conversa anteriormente. O colega Ibsen foi fundamental, como hoje é fundamental, não apenas ele, Ibsen Pinheiro, como o colega Vieira da Cunha, né, líder de um partido político, né, e presidente de comissão que trata de matérias de extrema relevância para a vida nacional, matérias de ordem processual penal e penal, de suma relevância, repito, matérias que inclusive foram discutidas nas comissões temáticas desse nosso Congresso. Falando em comissões temáticas, doutor Miguel, muitas teses aprovadas? Mais de 20 teses, além de proposições e moções, foram aprovadas nesse Congresso. A grande maioria, Marco, de natureza processual penal e penal. Por quê? Porque nós vivemos um momento de reformas nesta área. Então, os colegas realmente estão preocupados, né, com toda essa discussão que se dá em torno da reforma da legislação penal e processual penal. Falando em reforma, na sua avaliação, o senhor entende que a Constituição Federal precisa de correções? Bom, eu diria, até partiria de uma constatação. Nós já temos dezenas de emendas constitucionais. No que se refere ao capítulo do Ministério Público, Marco, me parece que não. Tá? Inclusive, o que se tem ali, tá, é um desenho que parte daquilo que o Constituinte e a própria sociedade quis do Ministério Público. Diz a Constituição, no artigo 127, que é uma instituição permanente. Isso não é uma mera palavra. É permanente porque é uma instituição de Estado e não de governo. É uma instituição perene e não efêmera. É uma instituição sólida, tá, que tem uma missão de defesa. Defesa do interesse público, defesa dos interesses sociais e defesa dos interesses individuais e disponíveis. E uma defesa que se dá, é bom sempre repetir, inclusive na área criminal. Porque nunca é demais proclamar que quando o Ministério Público busca a condenação de alguém, busca para defender não o interesse individual, mas o interesse coletivo, a segurança dos concidadãos. Falando em defesa, doutor Miguel, como dar dignidade ao cidadão neste país e também ser um agente de transformação social? Bom, isso é o dia a dia do nosso promotor de justiça. Então, antes mesmo da Constituição, Marco, nós tivemos, através da Lei da Ação Civil Pública, dois instrumentos. O instrumento do inquérito civil e o instrumento da ação civil. Como o Ministério Público entra, como o promotor de justiça entra nessa situação? Ele tenta extrajudicialmente dar fim, dar solução a determinados conflitos. Conflitos que podem ocorrer na área do consumidor, na área da infância, juventude, meio ambiente, né? Enfim, em todas as áreas não criminais, né, de atuação do Ministério Público. Então, o Ministério Público também é um agente de solução de conflitos. E quando esse inquérito civil não chega a esse resultado, a uma solução, resta ao Ministério Público, como defensor da sociedade e daqueles interesses, buscar o Poder Judiciário através da ação civil. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes disso eu gostaria que o senhor desse aquele recado aos colegas em nome da entidade de classe. Bom, em nome da entidade de classe, nós sempre reafirmamos um propósito de cumprimento estatutário. E nosso estatuto, ele já inicia com a defesa individual dos associados no exercício das suas funções, como também de interesses da própria instituição do Ministério Público, né? Disso, historicamente, a nossa associação, que tem mais de 65 anos de vida, né, nunca descurou. Essa é a finalidade precípua da nossa associação. Essa foi a realidade dos nossos antecessores
E esta é a realidade que nós procuramos todos os dias cumprir e atender. Ok, Dr. Miguel Bandeira Pereira, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em atender o nosso convite. E nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!